Cardiovascular. Então, como sempre, para a gente poder falar da patologia, a gente relembra um pouquinho de anatomia, da função dos órgãos, né? Então, falando aqui do coração e dos vasos sanguíneos. Então, sistema cardiovascular, composto por coração, evidentemente, e seus vasos, né? Vaso arterial e vaso venoso. Nos arteriais, então, a gente tem presença de artéria, né? Começando com a aorta. Então, uma artéria, vênulas, capilares. Daí, capilares venosos. Confundi, desculpa. Artéria, arteríola e capilar. Depois, sim, capilar, vênula e veia. Até aí, sossegado. Entremeado a tudo isso, a gente tem os capilares linfáticos e os vasos linfáticos também. Os maiores, né? Quanto à morfologia e função ainda, então a gente tem que o sistema cardiovascular vai ser responsável por uma série de funções no organismo, né? Uma delas é poder fazer o transporte de oxigênio adequado para os tecidos. Então, são as hemácias que vão carregar o oxigênio, né, através de hemoglobina, com a hemoglobina. E daí, se eu tenho uma diminuição da circulação, eu tenho mais dificuldade no transporte de oxigênio. A outra função importante do sistema, então, relacionada ao sistema digestório. Então, o alimento que chega no sistema digestório vai passar por um processo de digestão e o remanescente, né, o restante, vai para a circulação sanguínea para também ser distribuído para as células do organismo. A ideia é que tudo seja distribuído para todo mundo. Então, aí a gente pode colocar ainda aqui a função renal, né, produção de urina, metabólitos do organismo. Então, todos os metabólitos, para serem processados, precisam passar ali, boa parte deles, né, pelo fígado. Então, vai chegar no fígado por meio de um sistema sanguíneo eficiente. A produção de anticorpos, né, então a defesa do organismo está relacionada ao bom funcionamento da morfologia cardiovascular. O transporte dos hormônios, que a gente viu na aula passada, que é feito exclusivamente por via sanguínea, e controle de temperatura. Então, é evidente que o sistema cardiovascular está relacionado a uma série de funções importantes e vitais para o organismo, né? Por isso sua importância dentro do estudo das doenças, né? Então, olha lá, a gente consegue separar o coração numa função mecânica e o coração de função elétrica, né? Então, na função elétrica, a gente conhece as ondas P, Q, R e ST, que estão relacionadas aqui à ativação ventricular e... Opa, que hoje estou com sono. Ventricular e atrial. Então, só tem ativação inicial por via elétrica e, na sequência, uma ativação mecânica. Então, dentro da ativação mecânica, que a gente vai ter um caminho que a circulação faz dentro do sistema. Isso é importantíssimo a gente lembrar, porque é muito utilizado. Então, o sangue o sangue vai chegar ao coração, né? O sangue venoso vai chegar ao coração através das veias cavas, né? Então, adentra o átrio direito, na seguida ele é enviado até o ventrículo direito, ejetado para a artéria pulmonar. O sangue vai sofrer hematose, então vai ocorrer enchimento com oxigênio, vão ficar preparados as hemácias. Em seguida, então, o sangue oxigenado flui através das veias pulmonares, adentra o átrio esquerdo, que vai para o ventrículo esquerdo, e daí é ejetado para a aorta. Da aorta para todas as células do organismo, e depois ela vai retornar pelas cavas. Até aí todo mundo manja tudo dos Paranauê. Só para lembrar, então, o ventrículo esquerdo, por fazer uma função mais exacerbada, então a sístole ventricular tem que ser mais forte para conseguir enviar sangue oxigenado para a circulação corpórea. Então, esse ventrículo esquerdo, onde está o ápice, ele é em torno de 2/3 mais grosso, né? Mais espesso do que o ventrículo direito. Então, o ventrículo direito tem mais ou menos 1/3 de espessura do ventrículo esquerdo. Isso é normal, é fisiológico. Não é sempre assim, né? Quando os animais nascem, tanto o ventrículo direito quanto o esquerdo tem a mesma espessura. À medida que o coração tem que trabalhar mais para conseguir enviar o sangue arterial, né, o sangue oxigenado para o organismo, então eu vou conseguindo adquirir ali uma hipertrofia compensatória. Quanto às camadas do coração, então
São 3 camadas principais, então endocárdio, né, camada que tem contato direto com o sangue, o miocárdio, camada muscular, que vai exercer a força, né, e o pericárdio, que recobre o coração. Então, endocárdio, miocárdio e pericárdio, externo mais interno. Dentro do pericárdio, eu consigo dividir ainda com um pericárdio visceral, que tem contato direto aqui com as células da musculatura cardíaca, e um pericárdio parietal. Então, o pericárdio parietal eu chamo de epicárdio. Aí eu tenho o pericárdio, pericárdio visceral eu chamo de epicárdio. Pericárdio parietal mais externo. O epicárdio fibroso. Eu nem sei porque eu coloquei esse slide, mas ele remota de novo a função elétrica cardíaca, então com o início aqui da excitação autônoma, né, automática, por nodos atrioventriculares, então nodo sinoatrial inicialmente, depois o nodo atrioventricular, na sequência ativação aqui do feixe de His e de Purkinje. Quando eu tenho ativação desses mecanismos, eu tenho um estímulo elétrico para o coração fazer a sua contração. E a imagem aqui mostra a sequência de contração, tanto atrial quanto ventricular. Mas isso aqui com importância maior, claro, lá na fisiologia. Na clínica também vocês vão olhar bastante isso daqui. Bom, independente do que esteja acontecendo ao coração, as reações às lesões vão ser semelhantes. Então, ou o coração entra em atrofia, ou o coração faz uma hipertrofia. Atrofiar significa perder célula e diminuir volume. Né? E hipertrofiar, o coração quando aumenta seu volume. Não aumenta o número de células, né? Isso é hipertrofia, não é hiperplasia. Você tem uma hipertrofia, o volume celular aumenta. Isso aqui é uma resposta a algum estímulo que o coração está sofrendo. Então, essa hipertrofia eu posso dividir de 2 formas. Ou uma hipertrofia concêntrica, significa que o coração está crescendo para dentro. Né? O que é o coração crescer para dentro? Por exemplo, aqui onde eu estou apontando agora a mãozinha. Então, um coração que cresce para dentro, em direção à luz. A musculatura cardíaca se direciona da parte mais externa em direção à luz. Então, tem uma diminuição da luz ventricular. Nesse caso aqui, tanto esquerda quanto direita. Então, a luz ventricular diminuída está associada a uma hipertrofia concêntrica ventricular. Essas hipertrofias concêntricas estão associadas a um aumento de carga sistólica. O que é a sístole? A sístole é o fechamento do coração, o momento de bombeamento. Então, se o coração necessita fazer uma força de ejeção maior do que o normal para poder fazer o carregamento sanguíneo, então esse coração está com aumento de carga sistólica, ele tende a desenvolver uma hipertrofia concêntrica. E já que ele está trabalhando mais, o coração trabalha mais, né? E precisa forçar a sua musculatura. A gente pode ter ainda hipertrofia excêntrica. Né? Então, excêntrica é crescer a luz. Então, a luz ventricular, a luz atrial, aumenta seu volume devido a um quadro de hipertrofia, nesse caso aqui, excêntrica. Então, de dentro para fora. A luz ventricular vai ficar maior. Esses casos vão acontecer quando eu tenho um aumento da pré-carga. Pré-carga que é a diástole. Então, se eu tenho um aumento de volume chegando no coração, então muito sangue chegando, esse coração não tem força suficiente para conseguir ejetar todo esse sangue, né, dos ventrículos ou dos átrios. Como ele não tem força suficiente, o mecanismo compensatório que ele tem é crescer para fora. Então, aumenta essa luz, deixa esse sangue entrar e faça o que for possível. O problema é que esse coração vai perder força de ejeção. Né? Então, o débito cardíaco, evidentemente, vai estar diminuindo aqui. Isso tudo segue uma regrinha. Então, o estresse na parede do ventrículo, aqui está representado o ventrículo esquerdo, mas se aplica para ambos os ventrículos. Então, o estresse da parede ventricular esquerda vai estar relacionado ao aumento da pressão ventricular esquerda. Dependendo da pressão, eu tenho um estresse da parede. Isso tudo vai ser igual o raio do ventrículo esquerdo, deixa representado aqui, então o raio do ventrículo esquerdo, o diâmetro, raio à metade. Dividido por 2 vezes a espessura do ventrículo esquerdo. Né? Então, um estresse vai ser diminuído se eu tiver uma luz aqui no raio, o raio do ventrículo diminuído. Então, diminuição na luz ventricular vai gerar menos estresse, menos pressão. E eu posso ter um aumento
também, né, se eu tenho um aumento, ao contrário, aqui é inversamente proporcional. O aumento da espessura da parede leva à diminuição da pressão. Então, ou eu tenho o aumento do estresse com o aumento da luz do ventrículo, ou eu tenho aumento do estresse com a diminuição da espessura da parede. A gente vai rever isso aqui logo. Mas aqui o que é mais importante, que na excêntrica eu tenho um crescimento ventricular para fora, né? Então a hipertrofia ventricular para fora, com aumento de luz ventricular, e na hipertrofia concêntrica eu tenho uma diminuição da luz ventricular, um aumento da espessura das paredes de forma de fora para dentro. E os princípios de disfunção cardíaca são baseados nesse quadro aqui. Então eu posso ter uma falha. Opa, tem gente querendo entrar. Eu posso ter uma falha na bomba cardíaca, né? Então uma miocardite, por exemplo, uma inflamação do miocárdio especificamente, uma infecção bacteriana, fúngica, um infarto. Então é um processo típico de falha na bomba cardíaca. A gente pode ter ainda alterações aqui da pressão por conta de estenose. Então, o sangue que está... Eu não troco a imagem aqui. O sangue presente no ventrículo não consegue ser transportado eficientemente, seja para o pulmão, seja para a circulação geral. Por quê? Aqui eu tenho uma válvula... Deixa eu voltar para a imagem aqui mais bonitinho. Bom, se eu tenho essa válvula, então ventrículo direito. O ventrículo direito vai enviar sangue do ventrículo direito até o pulmão. Se eu tenho alguma alteração nessa válvula, né, por exemplo, na válvula do tronco pulmonar, eu não consigo transportar com eficiência o sangue que está no ventrículo até o pulmão. Com isso, eu vou ter um aumento aqui de sangue nesse ventrículo. Eu estou aumentando a pressão porque eu não consigo fazer a passagem do sangue. Eu tenho quadros obstrutivos. Então, a primeira representa um processo na falha da bomba cardíaca. Um segundo representa os quadros obstrutivos relacionados às válvulas, tanto aórtica quanto pulmonar. Então, aqui tem a representação de como é uma válvula normal. Né? Então, a válvula se abre e se fecha no momento adequado de transporte do sangue. Se eu tenho uma válvula estenosada, né, com diminuição do seu volume, pode ser isso aqui uma disfunção congênita, né? O animal nasce com isso, ou ele desenvolve na sua vida adulta. Mas aqui eu não consigo ter, então, a passagem eficiente do sangue em direção ou ao pulmão ou à circulação. Então, falha na bomba cardíaca e processos obstrutivos. Há um terceiro quadro relacionado com processos degenerativos da válvula atrioventricular. Aqui as válvulas aórtica e pulmonar, aqui a válvula atrioventricular. Então, se eu tenho alterações nessa válvula, nas cordas tendíneas, o sangue que teria que estar retido no momento que eu faço uma sístole, tem mais gente querendo entrar. No momento que eu faço uma sístole, todo o sangue que sai do ventrículo em direção a pulmão, por exemplo, ele não pode retornar para o átrio. Se o sangue retorna para o átrio, é uma regurgitação sanguínea, né? Não pode acontecer. Vai ter diminuição de pressão. Então, o sangue que seria ejetado vai ser ineficiente porque sangue estará retornando. Então, se eu tenho uma alteração nessa estrutura, o sangue que deveria sair do ventrículo em direção ao pulmão vai retornar para o átrio. Então, o sangue não pode fazer isso. Se eu tiver alteração nessa válvula, é isso que vai acontecer. Então, alterações na válvula atrioventricular. Outra disfunção cardíaca, então, relacionada a alterações elétricas, né? As arritmias cardíacas, então, são uma série de arritmias que podem estar desenvolvendo as insuficiências cardíacas, ou processo de lesões diretas. Né? No caso aqui, por exemplo, uma flechada do amor. Mas a gente pode considerar aqui qualquer coisa que tenha contato direto com o coração. Então, falhas mecânicas. Né? E a gente entra na insuficiência cardíaca. O que é a insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca é um distúrbio do débito cardíaco. É quando eu tenho um volume de sangue que não é suficiente para suprimir as demandas metabólicas do organismo. Então, isso é resultado de anomalia das disfunções cardíacas.
Então, todas aquelas anteriores que eu falei vão repercutir em insuficiência cardíaca. Então, lá, insuficiência é incapacidade de bombear sangue na frequência proporcional às necessidades metabólicas dos tecidos ou resposta com aumento de pressão de enchimento. O coração não fica por isso mesmo, sempre tem algum processo adaptativo. Então, um dos principais processos adaptativos é o mecanismo de Frankenstein. O que diz esse mecanismo de Frankenstein? O aumento no volume do ventrículo direito, então mais sangue chegando no ventrículo, consequentemente vai aumentar o volume de sangue injetado na cista. Então, se o corpo necessita de uma quantidade de sangue maior para suprir as necessidades metabólicas, eu vou ter mais sangue sendo despejado no momento da sístole. O sangue precisa ser mandado com mais força de contração. Com isso, então, tem um aumento de volume ventricular. E é um quadro constante. É claro que uma daquelas disfunções pode gerar alterações no mecanismo de Frankenstein, que vai repercutir em algum processo patológico. Além disso, então, outro processo é a hipertrofia miocárdica. Então, inclusive, já existe desde que o animal nasce, uma necessidade para eu ter um ventrículo esquerdo mais hipertrofiado. Mas à medida que eu tenho algum quadro que necessite que o coração faça maior força de ejeção, então uma das primeiras coisas que vai acontecer é aumentar a espessura do ventrículo para que haja mais força de contração para o sangue poder chegar com mais eficiência. E a ativação de sistemas neurohormonais como a renina, angiotensina, aldosterona para elevar a pressão arterial. Com isso, a gente tem, então, as disfunções sistólicas, Então, disfunções sistólicas relacionadas à sobrecarga de pressão ou volume, que chega ao coração, e miocardiopatias dilatadas, por exemplo. Como que isso acontece? Então, as disfunções sistólicas tendem a fazer uma dificuldade na ejeção sanguínea para o organismo. Então, por exemplo, a miocardiopatia dilatada. Se eu tenho um coração que está aumentado, a sua luz ventricular está aumentada, ele não consegue, ele não tem uma força suficiente para ejetar todo o sangue que está aqui no seu ventrículo para o organismo ou para os pulmões. Então, isso é uma disfunção sistólica. O coração não consegue vencer a barreira que exista ou por conta de uma alteração nele mesmo para conseguir fazer o transporte do sangue. Assim como tem as disfunções diastólicas, Então, hipertrofia ventricular esquerda, fibrose miocárdica, deposição do amiloide, que é uma proteína insolúvel, a pericardites constritivas, Lembrar que o pericárdio envolve o coração, então se eu tenho a pericardite constritiva, eu não consigo fazer o movimento cardíaco adequado. Então, disfunção sistólica, vou pegar o exemplo aqui, hipertrofia. Então, se eu tenho um ventrículo que está aumentado de volume em suas paredes, Então a luz ventricular vai estar diminuída, eu tenho dificuldade do sangue penetrar aqui. Então o sangue que vem dos átrios não consegue acessar o ventrículo porque tem pouco espaço. Então, como tem pouco espaço de ventrículo para albergar todo esse sangue, eu tenho aqui uma disfunção diastólica, de pré-carga. Eu não consigo receber todo o sangue adequado. Tomar cuidado para não confundir na hipertrofia concêntrica e excêntrica, que é o aumento de carga sistólica, o aumento da pré-carga, com a disfunção diastólica e sistólica. A disfunção é o resultado, porque lá é o que dá a origem, a etiologia. Então, qualquer que seja a base, tanto disfunção sistólica quanto diastólica, tudo isso vai dar em redução do débito cardíaco. O débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que vai ser ejetado pelos ventrículos em determinado tempo. Então, quantas batidas, qual a frequência que eu tenho de coração. Então, a quantidade de sangue ejetado dos ventrículos em determinado tempo. Esse é o débito cardíaco. Então, aqui eu tenho um coração normal, Então, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, e seus átrios e ventrículos, e seus dois átrios, direito e esquerdo. Aqui, então, o coração com hipertrofia dilatada, Então, hipertrofia excêntrica. Observa aqui que eu tenho um aumento comparado com o normal, Um aumento da luz ventricular, nesse caso aqui esquerda, a direita está normal. Um aumento da luz ventricular esquerda, então eu chamo de hipertrofia excêntrica dilatada. Hipertrofia porque, embora não seja um aumento concêntrico,
Eu tenho aumento da espessura da parede. Para que haja aumento da espessura da parede, as células têm que aumentar seu volume, não tem outro jeito. Então, por isso que ela é uma hipertrofia. Na hipertrofia concêntrica, então, o ventrículo esquerdo aumentado de volume, né? Comparado aqui com o direito, então tem o esquerdo, o normal. Aumento aqui do volume da parede muscular, diminuição da luz ventricular. E na cardiomiopatia, nas cardiopatias restritivas, eu tenho uma dificuldade de contração que pode ser tanto de um quanto do outro, ventrículo, por conta de depósitos, seja depósito amiloide, depósito por cálcio, enfim, depósitos que dificultam o bombeamento cardíaco. Esse pode ser de ambos os lados. Esse é o mais raro de todos, né? É incomum que ele aconteça. Agora, quadros de cardiopatia hipertrófica e dilatada são mais comuns. A hipertrófica, principalmente nos gatinhos. O Anderson, a Carol Oi. fez pergunta no chat. Uma cardiomiopatia dilatada é um tipo de hipertrofia? É um tipo de hipertrofia. Quer ver? Vou voltar para a imagem aqui. Alguém está querendo entrar? Entrou. Então, por exemplo, aqui, ó, cardiomiopatia dilatada. Eu tenho um aumento da luz ventricular. Para que tenha aumento da luz ventricular, eu tenho que ter espessamento dessa parede, né? Só que esse espessamento ocorre para fora. Então, ele aumenta de volume crescendo as células para fora. Diferente aqui da concêntrica, em que as células crescem para dentro. Mas, de qualquer forma, é um crescimento celular, né, de volume celular. Por isso que ele é um quadro de hipertrofia. É que a gente está acostumado a pensar em hipertrofia e pensar nesse ventrículo pequenininho, né? Mas tanto a dilatada quanto a concêntrica representam crescimentos celulares adaptativos. Né? Até agora, beleza? Tá muito louco? Tá bom? Como é que estamos? Alguém me dá um feedback aí. Tudo bem, pode seguir. Então, eu tô seguindo. Qualquer coisa vocês falem aí. Tá. Então, começar por insuficiência cardíaca congestiva esquerda. Né? Então, vamos lembrar ali como que era mais alguém? Não. Como que era a fisiologia, né? Como que é o caminho que o sangue vai fazendo no coração. Então, o sangue chega aqui pela cava, né? Então, tanto superior quanto inferior. Adentra o átrio direito. Esse sangue é encaminhado para o ventrículo direito, que vai ser encaminhado ao pulmão. Do pulmão ele vai retornar, né, veias pulmonares, para a aorta e ser encaminhado até todo o organismo e retorna. Então, quando eu tenho um quadro com insuficiência cardíaca congestiva esquerda, o que está acontecendo? Tem muito sangue chegando aqui no ventrículo esquerdo, muito sangue chegando no ventrículo esquerdo, ou eu tenho alguma alteração valvar e esse sangue que está no ventrículo esquerdo retorna para o átrio esquerdo. Então, por algum motivo, né, a gente discute mais para frente. Então, pode ser aqui, por exemplo, uma degeneração valvular. Então, você tem uma degeneração, endocardite, o sangue que deveria ser encaminhado ao átrio, ficar represado ao átrio, depois ser encaminhado. Oh, desculpa, o sangue aqui no átrio, né? Coloquei a mãozinha no ventrículo. O sangue que deveria ficar represado no ventrículo, né? Não tem que retornar para o átrio. O sangue que teria que ficar específico aqui no ventrículo, por conta de um fechamento atrioventricular, né? Então, a válvula fechada, o coração bombeia, faz a sístole e o sangue é ejetado para a aorta. Então, se nesse momento em que eu faço a ejeção do sangue, a válvula estiver aberta, o sangue retorna. Então, um pouco do sangue vai para a aorta, um pouco do sangue retorna para o átrio. Beleza. À medida que o tempo vai passando, eu tenho mais sangue chegando no átrio, no ventrículo e retornando para o átrio. Então, o sangue chega, vai para o ventrículo e retorna um pouco para o átrio. Em determinado momento, a pressão aqui vai aumentando em direção ao pulmão. Até que chega um momento que o pulmão não consegue encaminhar todo o sangue que é necessário para o átrio. Então, o sangue fica represado no pulmão. Né? Então, insuficiência congestiva, porque é o sangue que está retornando. Então, o sangue deveria estar sendo enviado para a aorta, está retornando para as veias aqui pulmonares e indo de encontro até o pulmão. Com isso, tem aumento de pressão,
por conta da presença desse sangue em excesso no pulmão, que vai gerar um quadro de edema pulmonar. Então, olha lá. Alguma perda de contratividade do miocárdio, seja processos inflamatórios infecciosos, miocardite, necrose, cardiomiopatias, qualquer coisa que dificulte o acesso direto do ventrículo, do sangue do ventrículo para a aorta, né, que o sangue retorne para o átrio, vai gerar o quadro de edema pulmonar. Então, disfunção valvar, doenças congênitas, qualquer coisa. O sangue retorna para o pulmão. Então, nessa imagem aqui a gente percebe todas essas estruturas mais avermelhadas, né, bem eosinofílicas, é o sangue que está represado no pulmão. Então, a presença desse sangue no pulmão vai aumentar a pressão hidrostática, né, sanguínea. Se eu tenho aumento de pressão hidrostática sanguínea, eu tenho líquido fluindo, né, do vaso sanguíneo em direção ao interstício, que é o que está acontecendo nessa imagem aqui, a segunda imagem. Então, tem presença de líquido ali nos alvéolos pulmonares e nas regiões interalveolares também. Então, seja lá qual for o motivo que leve a um aumento, né, da presença de sangue no pulmão, esse sangue que devia estar sendo encaminhado para a aorta, né? Então, que gere uma insuficiência congestiva, né, insuficiência cardíaca congestiva no pulmão, eu vou chamar de insuficiência cardíaca congestiva esquerda, porque ela está relacionada ao coração do lado esquerdo. Então, ICCE tem como repercussão, né, tem como resultado um edema pulmonar, principalmente. Por outro lado, a gente tem a insuficiência cardíaca congestiva à direita. Então, quadros de hipertensão pulmonar. Então, por exemplo, se o pulmão tem um quadro hipertensivo, o sangue que está chegando no ventrículo é insuficiente também para conseguir, a força de contração ventricular direita é insuficiente para conseguir fazer esse sangue ir até o pulmão. Então, lembra que o coração direito ele é um pouco menos espesso que o coração esquerdo. A força de contração dele é menor. Se eu tenho uma resistência, né, pela pressão no pulmão, então, um quadro de hipertensão pulmonar, então um obstáculo, né, uma resistência para esse sangue subir, se ocorre muita resistência, esse coração vai ser insuficiente para conseguir mandar esse sangue, e esse sangue acaba retornando aqui para o átrio direito. Então, a mesma coisa acontece. Então, hipertensão pulmonar, cardiomiopatias, disfunções de tricúspide, né, que é a válvula atrioventricular direita, vão repercutir em quadros principalmente, pelo caminho da circulação, em quadros de congestão hepática. Né? Coloquei o baço primeiro aqui, mas na verdade a congestão hepática é o que predomina. E com isso eu tenho um aumento do sangue no fígado. Se eu tenho aumento da quantidade de sangue no fígado, no primeiro momento é só isso mesmo que acontece, né? Vai estar lá um monte de célula, uma congestão hepática. Mas à medida que o tempo passa, eu vou tendo dilatação dos sinusoides hepáticos, as células vão atrofiando, né? Os hepatócitos, eles atrofiam, alguns chegam a morrer, isso gera quadros de fibrose, a fibrose toma o lugar do hepatócito, mas o fígado consegue fazer sua regeneração, então o quadro vai se cronificando, chega um momento em que o fígado fica com essa carinha aqui, da direita, né, que a gente vai chamar de fígado em noz moscada, porque ele lembra a noz moscada, que é um fígado que já está sendo acometido por quadros congestivos crônicos, né, e por conta de suas adaptações, né, ele assume essa característica aqui. Então, o fígado é o principal órgão associado às repercussões patológicas da insuficiência cardíaca congestiva direita. Um outro órgão que está bastante associado a esse ECB vai ser o baço, que também vai apresentar quadro de congestão, que é a congestão esplênica. E aí vai estar alterando as funções do baço. Uma delas, por exemplo, é a hemocaterese, que está relacionada à destruição de células, que não vai acontecer e pode gerar quadros variáveis, até trombose, enfim, uma série de lesões. O mais importante, o fígado, o primeiro órgão acometido pelo retorno venoso. Então, se não tem uma força de ejeção suficiente ventricular, por conta de uma hipertensão, por exemplo, ou se eu tenho distúrbios aqui da válvula atrioventricular direita, o sangue retorna e a primeira estrutura que ele vai encontrar vai ser o fígado. Então, o fígado que vai sofrer com congestão, que é a congestão hepática. Esplenomegalia também vai acontecer. Esplenomegalia e hepatomegalia.
Felizmente, os processos diagnósticos cardíacos, né, são eficientes. Existe uma série, né, de testes diagnósticos. O primeiro deles, o mais tradicional, o primeiro que se faz na clínica, todo mundo faz todo dia quando não chega, que vai ser a auscultação cardíaca. Então, no momento da auscultação, a gente pode, por exemplo, perceber um sopro cardíaco. Né? O que é um sopro cardíaco? Um sopro acontece no momento em que eu tenho, né? Opa, mensagem. Vou pegar essa na dúvida antes de... Calma lá. Anderson, Oi. tem uma pergunta da Carol. Abri aqui. A ICCD também pode gerar ascite? Ascite, quer dizer? Isso, ela vai gerar ascite. Por que ela vai gerar ascite? Eu vou ter aqui um aumento da pressão no fígado e no baço. O simples fato de eu aumentar esse aumento de volume hepático aqui vai diminuir a produção de albumina. Então, isso por si só já vai gerar um quadro de ascite. Né? Além do mais, o sangue que estava retornando, ele está aumentando a pressão hidrostática. A pressão hidrostática aumentada de modo geral vai fazer parte da água do plasma extravasar para a cavidade peritoneal. Aí vai gerar também ascite. Mas a principal causa vai ser a disfunção proteica, né, que vai estar associada aqui à falta de albumina produzida pelo fígado. Aí gera ascite. Então, né, bom que comentou o assunto. Então, o principal edema, né, relacionado à ICCE é o edema pulmonar. E na insuficiência cardíaca congestiva direita vai ser a ascite mesmo. É bem comum. Então, voltando aqui, então, o sopro está relacionado à dificuldade do fechamento das válvulas atrioventriculares. Então, quando os folhetos não se encontram, eu não ouço aquele tum-tá característico, porque como elas não se encontram, o sangue reflui. No momento que o sangue retorna, né, do ventrículo para o átrio, ele faz esse barulho de regurgitação sanguínea que lembra um sopro. Então, o sopro cardíaco ele é importante, né, ele é facilmente diagnosticado, ele tem uma série de classificações que vai de 1 até o 6. E dependendo do grau de disfunção da válvula atrioventricular, né, essa representada aqui pequenininha, dependendo da disfunção da válvula, eu tenho um aumento ou diminuição do grau e volume da auscultação, do sopro. Existem ainda mecanismos por raio-x, né, o VHS consegue fazer a aferição do tamanho do coração. Então, a medida do coração vai estar associada também a quadros de patologia cardíaca, né, de doença cardíaca. Então, diminuição ou aumento do volume cardíaco. Então, eu consigo fazer isso pela técnica do VHS, vocês vão aprender isso em imagem. Né? Eu posso também encontrar ali os quadros de ascite, edema pulmonar, tudo isso por meio do raio-x. Ainda há então, os meios para disfunção elétrica cardíaca, então o eletrocardiograma também é extremamente importante. Ainda temos o ecocardiograma. Né? Então, um ecocardiograma que faz a verificação da mecânica cardíaca e o eletrocardiograma que vai fazer a aferição do sistema de condução cardíaca. E aí a gente começa com doenças em si. Então, a gente começa com anomalias congênitas, né? Então, coloquei aqui algumas, existem mais, são as mais importantes. Então, o ducto arterioso patente, tetralogia de Fallot, estenose pulmonar e persistência de arco aórtico direito. Então, vamos lá. Então, o ducto arterioso patente, ele é mais frequente que em raças de pequeno porte, né? Então, poodle, collie, lobo pomerânia, chihuahua, bichon frisé, enfim. Raças de pequeno porte são mais associadas. O collie não é pequeno porte, é o que tá fora aqui do padrão, né? Mas no geral são os pequenininhos que vão estar mais associados com a persistência do ducto arterioso ou ducto arterioso patente. O que é isso? Então, na vida fetal, a comunicação da artéria pulmonar e da aorta é normal. O que é isso? Aqui então tem a aorta, né, fetal. Então, vida lá em gestação. A aorta e a artéria pulmonar.
o sangue que sai da aorta, ele vai ser direcionado à artéria pulmonar. Por quê? Porque esses pulmões do feto não estão preparados para receber esse sangue oxigenado da aorta. Então, em vez de fazer uma circulação pulmonar, o sangue, que vai sofrer hematose pelo cordão umbilical da mãe, né? A mãe que vai fazer esse trabalho. Então, o sangue que sai do ventrículo esquerdo não é direcionado, o sangue do ventrículo esquerdo é direcionado para o corpo todo, e além disso, parte desse sangue vai ser direcionado para a artéria pulmonar, né? Não vai ser direcionado diretamente para o pulmão. Então, na vida fetal vai ocorrer esse desvio, né, do pulmão, e esse desvio futuramente vai ser convertido num ligamento. Ele se desfaz, faz o ligamento e acabou-se os problemas. Então, o sangue transferido do ventrículo esquerdo para o direito vai gerar um quadro de hipertensão pulmonar quando esse mecanismo não é desfeito. Então, se eu tenho agora um pulmão funcional, né, um animal nasceu, filhote, o pulmão se desenvolveu, ele já se abriu, está preparado para receber todo o sangue que é passado a ele, mas ele não fecha aqui o ducto arterioso. Se eu não fecho o ducto arterioso por formação de ligamento, né, de fibrose, então parte do sangue que estaria indo só para a circulação do corporal vai ser transportado também para a artéria pulmonar. Com isso, o pulmão vai receber parte também, além do sangue que está vindo aqui do ventrículo direito, né, então, o sangue está indo para o pulmão, além desse sangue, ele vai estar recebendo um sangue arterial que está vindo do ventrículo esquerdo. Muito sangue chegando ao pulmão, tem um quadro de hipertensão pulmonar. O pulmão começa a receber muito sangue. Além do mais, o fluxo do ventrículo esquerdo é muito exagerado. Ele é bem mais forte que o fluxo que vem do ventrículo direito. Então, esse aumento de carga gera um quadro de hipertensão pulmonar. Isso a gente vai chamar de cor pulmonar, né? Então, como diz ali, ou a insuficiência cardíaca direita, né? Então, um aumento da espessura do ventrículo direito devido à pressão que o pulmão vai estar exercendo ali na doença crônica. Então, se eu tenho sangue que gerou uma hipertensão pulmonar, esse ventrículo aqui começa a ter dificuldade para mandar sangue para os pulmões, porque ele já está com hipertensão. Então, a hipertensão é um obstáculo para o ventrículo direito conseguir mandar todo o sangue para o pulmão. Então, isso vai gerar um aumento da espessura do ventrículo direito aqui. Isso está acontecendo aqui. A tetralogia de Fallot, que já é a mais complicada das congênitas, ela já aborda tudo. Então, na tetralogia de Fallot, eu tenho 4 lesões congênitas associadas, né? Então, aqui no coração normal, aqui no coração com tetralogia. Por isso que já é o nome, né? Tetralogia de Fallot. Então, primeiro eu tenho defeito de septo ventricular. O que é isso? Então, aqui é o septo ventricular. No septo normal e com a tetralogia de Fallot. Na tetralogia, eu tenho ausência, né, da presença aqui do septo ventricular. Se eu tenho ausência do septo ventricular, ausência da presença dele. Se eu tenho ausência do septo ventricular, então eu tenho comunicação do sangue oxigenado com o sangue venoso aqui. O sangue pobre em oxigênio. Então já é uma das primeiras complicações. Na tetralogia de Fallot tem defeito no septo ventricular. Então comunicação de ambas os ventrículos, né? Comunicação ventricular. Além disso, eu tenho um quadro de estenose pulmonar. Então, aqui a estenose da artéria pulmonar. Aqui uma artéria pulmonar normal e estenosada. Então, a estenose é a diminuição do volume da luz, né? Então, uma luz diminuída gera um aumento de pressão ventricular. Para eu conseguir transportar sangue do ventrículo para o pulmão, numa artéria normal, comparado com a artéria estenosada, é fácil notar que aqui a pressão vai ter que ser muito maior para conseguir mandar a mesma quantidade de sangue, né, que seria mandado no coração normal. A dextroposição da aorta. Então a aorta, que está mais voltada para o lado esquerdo do coração, passa a ter seu direcionamento também para o lado direito, por isso que é a dextroposição, para o lado direito. Então a aorta também passa a receber maior quantidade de sangue venoso, né? Então a aorta, que devia receber apenas sangue oxigenado, passa a mandar também o sangue pobre em oxigênio. Tudo isso vai levar a uma hipertrofia do miocárdio, né, no ventrículo direito, porque aqui eu tenho um aumento da força de contração.
né? A primeira, é o que está acontecendo, né? Defeito no septo ventricular é esse primeiro passo aqui. A estenose pulmonar é a diminuição da luz da artéria pulmonar. Dextroposição da aorta, então a aorta voltada mais para a direita. E a hipertrofia do lado direito por conta desse aumento da pressão que é exercida para fazer a ejeção do sangue para os pulmões, né? É uma anomalia hereditária, né, em Cashons, e frequentemente aparece também em bulldog inglês. Qual a diferença, né, então, de hereditário e congênito? A gente fala sempre que é hereditário, congênito, é genético. Basicamente, as anomalias hereditárias, elas fazem herança, então ela passa para o filhote. As congênitas genéticas, não necessariamente. Uma anomalia congênita é que aconteceu alguma alteração no gene naquele animal. Não que ele vá passar isso para as suas próximas gerações. Se acontecer de passar para as próximas gerações, é uma condição hereditária. Quando não, congênita pode ser, por exemplo, por alguma toxina, né? Então, a mãe desse animal come alguma toxina e essa toxina gera alguma alteração genética, né? Uma mutação, e essa mutação gera vamos supor que fosse aqui a tetralogia. Então, se é específico para aquele animal, ela é congênita genética. Quando ela transmite para as suas gerações posteriores, é um quadro hereditário. E a tetralogia é hereditária para essas raças aqui, principalmente o bulldog inglês. Então, a estenose da artéria pulmonar, então, como tudo isso aqui acontece, o animal, com certeza, né, isso aqui é incompatível com a vida. Esses animais têm um padrão respiratório muito ruim, eles têm oxigenação diminuída, cianose, por conta da dificuldade de suprir as necessidades metabólicas celulares. Então, o sangue que estaria chegando nas células vai ser um sangue totalmente pobre em oxigênio, e isso é incompatível com a vida. Claro que depende do grau, né, do defeito do septo, o grau da estenose. Alguns animais podem conseguir viver por algum momento e de repente passar por uma cirurgia e seguir com a vida, mas é extremamente raro, né? O normal é que esses animais acabam morrendo, entrando em óbito, porque isso aqui é incompatível com a vida do animal. Então, a estenose da artéria pulmonar, então a gente viu lá na tetralogia, é a mesma coisa. Então, tem aqui uma diminuição, né, do volume do vaso arterial, e com isso, então, eu tenho uma dificuldade do sangue ser ejetado do ventrículo direito até o pulmão. Basicamente, o que vai acontecer, como eu tenho essa dificuldade, então o ventrículo vai estar aumentando sua pressão, eu tenho uma hipertrofia concêntrica. Então, estenose de artéria pulmonar, hipertrofia concêntrica de ventrículo direito, por conta de um aumento de pressão para a ejeção do sangue do ventrículo até o pulmão. Também são as raças pequenas mais associadas. Um outro quadro bastante comum, persistência de arco aórtico direito. Então, o que acontece? Os arcos aórticos são 4, né? Normalmente, eu tenho o esquerdo desenvolvido, né, e o direito que vai regredir. Então, o esquerdo desenvolvido para a aorta, o direito regride. Então, no desenvolvimento normal da aorta, lado esquerdo é o esôfago e traqueia. Eu vou colocar a imagem depois, vocês vão entender melhor. Então, desenvolvimento normal de aorta, a aorta vai crescer do lado esquerdo, e isso vai ser esquerdo ao esôfago e traqueia. Nos quadros de persistência, a aorta vai crescer do lado direito, né? E a artéria vai situar do lado direito do esôfago e da traqueia. Chegou o caminhão de lixo, vai fazer nova zoeira aqui. Se ficar ruim o som, vocês me avisam, então eu dou uma paradinha. Então, o ligamento arterioso, né, vai formar um anel sobre o esôfago e traqueia, que vai resultar numa obstrução esofágica. Isso vai repercutir em disfagia, regurgitação, dilatação, todos craniais e esôfago. Vamos entender isso direito. Então tem aqui, os troncos arteriais, né? Então normalmente a aorta desenvolve do lado esquerdo. Com a aorta desenvolvendo do lado esquerdo, que é o ducto arterioso, né? A aorta desenvolvendo do lado esquerdo não tem problema nenhum. O ducto está aqui. Nesses casos, né, a persistência do arco aórtico é o direito que vai crescer, e o esquerdo continua ali, ele não regride. Isso vai formar um anel em torno do esôfago. Olha aqui a imagem. Eu tenho a aorta que cresceu
e o ducto arterioso. E aí, ducto arterioso não, desculpa, é o ligamento arterioso. Então, o ligamento arterioso vai envolver tanto a traqueia quanto o esôfago. Isso porque, em vez da aorta crescer para o lado esquerdo, a aorta cresceu para o lado direito, que é a parte de frente, né, que é a parte certa. A parte da frente eu represento aqui, onde está a mãozinha, né, saindo esse vazio. Então, beleza. Se eu tenho essa formação desse anel vascular comprimindo o esôfago e a traqueia, uma das primeiras situações que eu vou ter aqui vai ser tosse, né, porque eu tenho compressão da traqueia, e outra é o megaesôfago. Então, uma das formas de aquisição de megaesôfago vai ser essa compressão esofágica cranial ao coração. Então, eu tenho a formação desse esôfago dilatado do coração em diante, né, do coração em direção à boca. Não é o megaesôfago que representa essa dilatação caudal ao coração. O estômago está aqui embaixo. Então, no megaesôfago, que é cranial ao coração, vai estar relacionado com a persistência do arco aórtico direito. O megaesôfago, vocês lembram, vocês não viram ainda, vão ver comigo. Então, é uma dilatação esofágica, e isso aqui dificulta, né, a peristalse, então o alimento fica retido nessa região, o animal tem muita regurgitação. Então, uma das causas de megaesôfago vai ser a persistência de arco aórtico direito. Aqui está a representação de uma cirurgia, isso é resolvido com cirurgia, né? Então, é feita aqui a dissecção e prontinho, o animal está pronto para a sua vida normal. Embora o megaesôfago, né, dependendo do grau, continue ali presente. E a estenose de válvula subaórtica, nesse caso aqui, que dá origem ali à aorta, né? Então, se eu tenho estenose subaórtica, o que vai acontecer agora é que o ventrículo esquerdo não vai ter força suficiente para ejetar o sangue em direção à circulação geral. Então, esse quadro de estenose está representado aqui, né? Tá um fechamento das paredes ventriculares, dificultando a passagem do sangue para a aorta. Eu tenho, então, uma hipertrofia concêntrica de ventrículo esquerdo, devido à dificuldade que o coração tem de bombear o sangue do ventrículo até a circulação geral. E os defeitos dos septos interventriculares, né? Então, vocês perceberam que todas essas alterações existem sozinhas, né? São doenças congênitas aleatórias, e em todas elas existem presentes também uma só alteração, que é a tetralogia de Fallot. Então, eu posso ter essa deficiência no septo interventricular. Então, a grande parte vai ser alteração de crescimento defeituosa, né, do septo membranoso. Então, aqui o septo interventricular tem uma porção membranosa, uma porção fibrosa. Nesse caso aqui, o mais frequente é que haja as alterações de crescimento do septo membranoso. E com isso eu tenho a comunicação tanto de ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo, e posso até chegar até a comunicação dos átrios também. Então, nesse caso representado aqui, a comunicação em geral, a falha é bastante acentuada. Aqui é mais complicado de perceber. Vamos ver. O que vai acontecer aqui? Se eu tenho sangue que está vindo dos ventrículos, que deveria ser enviado só para a aorta, esse sangue também está sendo enviado para o ventrículo direito, então esse ventrículo direito aumenta a sua pré-carga, né? Então, a função diastólica desse ventrículo aumenta. Com isso, eu tenho, né, uma hipertrofia excêntrica de ventrículo direito. Ao mesmo tempo, né, o ventrículo esquerdo está fazendo uma força sistólica maior. Como ele faz o aumento da sua contração sistólica, então eu tenho uma hipertrofia concêntrica em ventrículo esquerdo. Da mesma forma, acontece ali no átrio. Então, esse átrio está recebendo muito sangue, o átrio não tem muita força de contração, ele passa a receber uma grande quantidade de sangue, tanto de ventrículo quanto de átrio esquerdo, e com isso ele também aumenta a sua parede, de forma excêntrica, porque ele aumenta a sua diástole. Então, tanto o ventrículo direito quanto o átrio direito tem hipertrofia excêntrica por conta de um aumento da pré-carga. No ventrículo esquerdo tem uma hipertrofia concêntrica por aumento de força de ejeção. Daí falando um pouquinho de alterações inflamatórias. Então,
As denominações da inflamação vão variar de acordo com a estrutura associada, né, envolvida, que pode ser o pericárdio, endocárdio ou miocárdio. Então, sendo o endocárdio, o quadro vai ser de endocardite, né? Aqui o endocárdio, com contato direto com as células sanguíneas. Se a alteração for no miocárdio, uma miocardite. E se a alteração for no pericárdio, uma pericardite. Então, começando com pericardite, né? Então, pericárdio que reveste o coração, né? Então, a nomenclatura da pericardite também vai sofrer uma subdivisão, que vai estar associada com o exudato presente. O exudato que é o líquido inflamatório, que vai ser originado por conta da inflamação. Então, vamos lá. Esse líquido inflamatório, esse exudato, pode ser um exudato seroso. Então, quando é exudato seroso, ele tem muita semelhança com o plasma sanguíneo, né? Ele é menos grave, é menos comum, geralmente está associado a processos infecciosos e não vai ser o nosso foco agora. A pericardite fibrinosa, né, que é a pericardite mais comum, resulta geralmente de uma infecção hematógena, que é a infecção hematógena. Tem origem na circulação sanguínea. Então pode ser uma infecção bacteriana, fúngica, viral, mas que tem origem no sangue. Macroscopicamente, então a superfície vai ser recoberta por fibrina, acúmulo entre os folhetos parietal e visceral, e isso vai gerar um aspecto que a gente vai chamar de pão com manteiga. Tem uma imagem, já mostro para vocês porque que eu tenho essa nomenclatura aí de pão com manteiga, né? E quais são as consequências da pericardite? Então, lembrar que o pericárdio está revestindo o coração. Então, quando a aderência é difusa, eu tenho uma pericardite constritiva, isso dificulta o coração de fazer esse movimento expansivo, né? Então, gera quadros de tamponamento cardíaco. Fica muito difícil do coração exercer sua força de contração, porque não tem enchimento ventricular adequado. Então, como o coração não consegue encher, não consegue fazer sua diástole corretamente, eu tenho uma dificuldade na função cardíaca. Então, isso vai gerar uma hipertrofia, porque o coração passa a bombear com mais força aquele pouquinho que ele tem de espaço para bombear. Então, é isso que está acontecendo. Aqui é um pericárdio normal, Professor, então tem pericárdio, como alguém falou. você pode explicar de novo essa questão da serose e fibrinose? Eu não entendi. São dois tipos de Não, exudato, isso? são diferentes, isso. Então, são os exudatos que a gente pode ter. Vamos lembrar lá de fato geral. Então, tipos de exudato. Pode ser seroso, fibrinoso, mucoso, purulento, fibrino-purulento. Então, tem algumas formas de exudato que podem ter, que é o líquido inflamatório. Então, o seroso é um dos casos. Então, o exudato seroso lembra muito o plasma sanguíneo. A composição desse líquido inflamatório é semelhante ao do plasma. Tem algumas proteínas, alguma celularidade, é um líquido transparente, né, fino, pouco viscoso, diferente da fibrinose. Então, na fibrinosa, o que a gente vai ter é um acúmulo de fibrina, né? E esse acúmulo de fibrina que vai dar o nome desse líquido inflamatório. Então, é diferente. Então, seroso é um, fibrinoso é outro. E esse líquido, com acúmulo de fibrina, vai se desenvolver entre os dois folhetos aqui do pericárdio, né? Então, o visceral e o parietal, nessa região central aqui. Então, olha lá. Então, o normal, né, fininho, recobrindo o coração, eu tenho a presença de pouco líquido. Quando ocorre uma pericardite, então tem uma expansão líquida no interior do pericárdio, né, que pode ser aquele seroso, pode ser fibrinoso, pode ser purulento, formação de pulso. E quando eu tenho isso, então, essa é a imagem que a gente vai observar num quadro de pericardite fibrinosa. Olha lá. Nesse caso aqui, ó, que é o que mais chama a atenção para o aspecto de pão com manteiga. Então tem esse acúmulo de fibrina, né, exudato fibrinoso, um acúmulo de fibrina que recobre o pericárdio e ele tem semelhanças com aquele pãozinho de padaria, né? Isso que ele é a hora de manhãzinha, ótimo para falar disso, né? Daqui a pouco, inclusive, eu vou comer um desse. Mas é isso que acontece. É um aspecto de pão com manteiga porque ele lembra um pão com manteiga, a semelhança do que acontece lá do fígado de noz moscada, que lembra uma noz moscada, né, quando ela é repartida. E aqui também uma representação, né, aqui no animal ainda, em que eu tenho a formação desses complexos fibrosos.
Então, lembrar que isso daqui vai dificultar a expansão cardíaca. Entre esses folhetos aqui, eu tenho diminuição líquida porque eles acabam grudando um no outro. Então, quando eu faço a separação dos folhetos, né, tanto visceral quanto parietal, eu tenho essa fibrina entremeando as duas paredes. Por isso tem imagem aqui. Aqui tem a imagem bonitinha. E é mais ou menos isso que ela forma. Então, elas se ligam uma na outra, né? Isso dificulta a expansão cardíaca, o movimento cardíaco, que é função do pericárdio. Então, a gente pode ter também a pericardite supurativa, né, que é a formação de pus, aqui a semelhança de um leite condensado, ou fibrina purulenta, né, quando eu tenho pus associado à fibrina. Aqui a causa principalmente por bactérias piogênicas, né, causadoras de pus, e nos quadros de retículo peritonite traumático, que eu falo já já, que é quando eu tenho um trauma no retículo, né, no sistema digestório do ruminante, e isso acaba levando a um quadro de inflamação do pericárdio por conta retículo pericardite, aqui tá errado, viu? Depois corrijam aí, né? Retículo peritonite. A retículo pericardite, que é alteração reticular, vai desenvolver uma pericardite nesses animais, por conta da topografia muito próxima, né? Tanto do retículo quanto do pericárdio. Então, se eu tenho traumas reticulares, isso pode repercutir no pericárdio, no peritônio, nos bovinos. Peritonite também pode acontecer, mas aqui eu estou com foco no pericárdio. Então ela é assim. Por exemplo, tem aqui um prego, por exemplo. Então esse animal comeu um prego, né, um bovino, ruminante, comeu um prego. Esse prego vai chegar até o retículo, né? Rumen, retículo, omaso, ebomaso, né, que é o quadro digestivo do bovino. Então no retículo, quando esse material é compressado, ele pode furar o retículo e alcançar o pericárdio. Então aqui tem o retículo bem próximo ao coração. Então se eu tenho uma lesão mecânica, né, por exemplo aqui por um prego, do retículo para o pericárdio, então esse preguinho vai estar trazendo bactéria junto com ele. Uma série de bactérias, ou fungo, seja lá o que for. E isso vai desenvolver um quadro inflamatório no pericárdio. Isso que é uma retículo pericardite, agora sim, traumática. E ela está muito associada ao desenvolvimento de pus por conta dessas bactérias que estão contidas no objeto perfuro-cortante que foi direcionado até o pericárdio. Daí, miocardites, falamos das endocardites, ainda não, da pericardites, miocardites agora. Pericárdio e miocárdio. Então, as miocardites são as alterações da musculatura cardíaca, né? Então, aqui o miocárdio, né? Inflamação do miocárdio, e vai estar associada a uma variedade de doenças sistêmicas. Aqui também, né? Então, sempre que a gente fala de alterações cardíacas, seja ela pericardite, miocardite, endocardite, as alterações sistêmicas vão ser as mais comuns, com bactérias, vírus, fungos. Os tipos dependem do agente que vai estar envolvido, né? Se é viral, se é fungo, se é bactéria. E a distribuição pode ser focal ou difusa. A porta de entrada geralmente é hematógena, mas também pode vir por extensão, né? Como acontecia ali na retículo pericardite. Né? Então aquele material pode alcançar também o coração, o músculo cardíaco. As consequências da miocardite, elas vão ser ou a formação de uma leve cicatriz, e fica restrito a isso mesmo, ou levar a um quadro de insuficiência cardíaca congestiva por conta de dificuldade da contração ventricular, por conta dessa cicatriz. Né? Então a cicatriz, ela não faz a função de uma célula normal, com isso eu perco força de contração. Então isso pode levar a insuficiência cardíaca congestiva. As miocardites são comuns, por exemplo, em cães com parvovirose. Os cães filhotes com parvovirose podem desenvolver um quadro de pericardite, de miocardite, desculpa. Porque o vírus da parvovirose, ele tem predileção, né, um tropismo por células que estão em multiplicação. E o coração lá do recém-nascido ainda está com algum grau de multiplicação, e esse vírus pode se associar às células cardíacas e gerar um quadro inflamatório. Inclusive pode levar à morte desses animais. Não é só as alterações intestinais que a gente vai comentar lá na patologia gastrointestinal. Então a miocardite supurada, né, com presença de pus,
com bactérias causadoras de pus, né? Então, a Arcanobacterium é a principal, a Actinobacillus também é comum nos equinos. Vamos lá, miocardite pode ser supurativa, né? Supurada. Eu tenho também miocardite hemorrágica, que é um outro agente, né? Clostridium chove. Então, microscopicamente, você vai observar a intensa hemorragia, né? Então, hemorragia da musculatura cardíaca, necrose intensa de fibras musculares, infiltrado leucocitário neutrofílico por conta de uma alteração aguda, acúmulo de gás, né? Que os Clostridium fazem isso, e grumos de bactérias gram-positivas, isso em análise microscópica. Né? Então, Clostridium chovei é estritamente associado com miocardites hemorrágicas. E nas miocardites supurativas eu tenho, principalmente em equinos, né, Lactinobacillus equini. Existe ainda uma outra forma de miocardite, que é a granulomatosa. Então, aqui quem costuma fazer granuloma, opa, que está faltando um, ó. Quem costuma fazer granuloma é a tuberculose, mas a pseudotuberculose também faz isso, né? Então, Corynebacterium pseudotuberculose. Intoxicação por ingestão dessa plantinha aqui, que é a Vicia vilhosa, que é ervilhaca. Né? Esse aqui principalmente nos bovinos. Então, a ingestão dessa planta em bovino está associada à formação de granuloma sistêmico. Como é um granuloma sistêmico, o coração não escapa, ele também vai desenvolver esses granulomas. Né? Granuloma sistêmico é uma forma específica de resposta inflamatória crônica, né? Formação de complexos de macrófagos que envolvem algum material. Então, essa planta que vai desenvolver a intoxicação que vai gerar uma miocardite granulomatosa nos bovinos. Né? Não só miocardite, como uma formação sistêmica. Então, são nódulos amarelados, material caseoso. Isso a gente viu lá na patologia geral. Então, caseoso, que lembra o queijo, né? O cáseo. Ao corte, as camadas estratificadas de aspecto semelhante ao de cebola cortada, porque ele começa a fazer várias camadas de formação de granuloma. E isso também está associado em infecções por toxoplasma. Então, toxoplasma gondii, tanto nos cães quanto nos gatos. Toxoplasma que gera uma resposta granulomatosa. E a miocardite linfocítica. Né? Então, essa é geralmente causada por vírus. As respostas do organismo, a inflamação do organismo frente aos vírus, geralmente é linfóide. Então, infiltrado inflamatório linfoplasmocítico, né? Então, linfócitos, plasmócitos. O parvovírus canino tipo 2 em cães está associado a essas miocardites, assim como o vírus de fitose em bezerro, o vírus de cefalomiocardite nos suínos. Mas os principais aqui são os cães filhotes, né? Os recém-nascidos, com o parvovírus canino. Então, você vai ter esse infiltrado inflamatório em meio às células cardíacas, e isso aqui vai dificultar a função cardíaca, né, por conta de uma miocardite. Estamos terminando, e aí a gente entra agora com as endocardites. Então, o endocárdio, que é a parte mais interna do coração. Então, a endocardite ela pode ser valvar, né, que abrange as válvulas, ou mural. As mais comuns são as valvulares. Então, o nosso foco aqui vai ser a valvular. A mural é extremamente rara de acontecer, embora ela possa acontecer também. Então, uma das alterações que pode acontecer aqui é o hematocisto, né, que é a formação de um cisto repleto de sangue, e o linfocisto, que é o cisto repleto de tecido linfático. Tanto um quanto o outro são passageiros, acometem principalmente bezerros, né, então os bovinos, e não tem nenhuma repercussão sistêmica. Então, eles aparecem ali, é uma alteração congênita, e assim como eles aparecem e não fazem nada, eles também desaparecem e não tem implicação nenhuma, são achados geralmente da necrópsia desses animais. Calcificações, né? Então processo de calcificação tanto de parede quanto de válvula. A degeneração valvular mixomatosa, que é o quadro mais comum nos cães, a degeneração da válvula atrioventricular. A endocardite, endocardite valvular, né? Quando tem um processo infeccioso que atinge as células do átrio ventricular direito e esquerdo, e as rupturas das cordoalhas tendinas. Então, tudo isso aqui são alterações relacionadas aos processos de endocardite. Desculpa, endocardite só aqui. Eu coloquei endocardite no texto, na verdade era para ser só endocárdio.
Então, todas são relacionadas ao endocárdio, e a endocardite representa aqui. Eu deixei endocardite no texto ali, mas não, tá errado. Aqui é endocárdio. Então, olha lá. Então, hematocisto linfocisto, né, alterações passageiras, sem repercussão nenhuma. Pode ocorrer ainda esses quadros de endocardite ulcerativa, né? Então, lembra que a ureia, quando tem um quadro de insuficiência renal, ela vai estar aumentada e vai ter formação de amônia. E a amônia cáustica, né, para os tecidos, é cáustica também para o endotélio. Então, eu posso ter aqui destruição endotelial, formação de úlceras por conta de uremias. E aqui um quadro de degeneração das válvulas. Então, aqui, bom, tá fácil de ver. Vocês percebam que eu tenho formações verrucosas, né? Então, uma verruguinha aqui, outra aqui. Então, é como se fossem várias bolinhas no endocárdio, na válvula. Isso tinha que ser tudo liso, né? Quando eu tenho a formação dessas estruturas verrucosas, aqui também está bem representado, né? Isso representa quadros de ou endocardiose ou endocardite valvar. A gente vai comentar delas daqui a pouco. Olha lá, endocardite. A endocardite, que é a inflamação do endocárdio, né? Então, inflamação do endocárdio valvular, pode ser direito ou esquerdo, mas acomete principalmente o átrio ventricular esquerdo na maioria das espécies domésticas. Então, a mitral é a mais comum. Então, válvula mitral mais acometida por processo inflamatório no coração dos animais no geral. Embora nos ruminantes, o mais comum seja a átrio ventricular direita, que é a tricúspide. A etiologia pode ser bacteriana, parasitária, fúngica. Então, esse agente infeccioso vai se acoplar à parede do endocárdio valvular. A bactéria está passando pela circulação sanguínea. Então, se tem essa bactéria na circulação, ela está refletindo o impacto direto no endocárdio. Ela pode se aglomerar ali e gerar um processo infeccioso que vai repercutir no processo inflamatório. Olha lá. Como que acontece? O endocárdio, né, nesse caso aqui, as válvulas cardíacas, elas têm seu movimento contínuo. A vida toda elas estão ali batendo palminha, né? Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Isso gera para elas uma predisposição fisiológica para aderência e proliferação de bactérias. Então, a bactéria passa aqui pelo sistema, né, tanto dos dois lados. Conforme as bactérias vão passando, eventualmente elas podem ir se associando ali ao endocárdio. Por conta, tem uma bacteremia, bastante bactéria circulante, né, para que elas possam se ligar ao endocárdio. Isso é comum em alterações, por exemplo, de tártaro. Né? Então, o sangue que está presente, o sangue infectado, né, que está na boca, é direcionado ali para o coração. Então tem aderência e proliferação do endotélio. Esse processo inflamatório vai causar deposição de fibrina, né? Então tem a fibrina associada ao infiltrado leucocitário. Então, dependendo do quadro da bacteremia, né, se a bacteremia é constante, então você tem muita célula batendo ali, muita bactéria, eu gero o quadro com fibrina. Esse material vai gerar uma alteração para a insuficiência cardíaca, né? Então o sangue aqui vai estar sendo regurgitado do ventrículo para o átrio. Esse é o primeiro problema. Né? Mas um outro problema que pode acontecer é isso daqui se soltar. Então tem esse monte de bactéria que virou fibrose, né? Junto com infiltração leucocitária. Eles formam ali que a gente viu essas estruturas verrucosas. Né? Então se eu tenho essas estruturas e elas se desprenderem, então esse material forma um abscesso. Né? Um abscesso, então, um material na circulação. E esse abscesso pode chegar até o pulmão, né, se for o ventrículo esquerdo, até o fígado, se for o ventrículo direito. Ao contrário, né? Mas, enfim, esse material pode ser depositado num desses órgãos e gerar um quadro de abscesso, tanto pulmonar quanto hepático. Isso pode acabar levando a tromboêmbolos. Então, é complicado. Mastites, periodontites também vão estar associadas. E o quadro aqui também pode ser o contrário. Então, se eu tenho um abscesso pulmonar, então essas bactérias que estão presentes nesse abscesso podem ser direcionadas até o coração. Isso é um quadro de vice-versa. Então, tem um abscesso hepático, as bactérias do fígado podem ser direcionadas até o ventrículo direito.
as bactérias no pulmão vão ser direcionadas para a válvula atrioventricular esquerda, e assim consecutivamente. Então aqui está a lesão, aqui bem mais feio o quadro, né? Bastante formação verrucosa, muita fibrose. Então pode variar, né, a lesão de pequenas ulcerações irregulares, né, até essas massas amarelas acinzentadas de tamanho variável. Esse quadro inicialmente é friável, né, vegetativo, se desprende com facilidade e vai formando essas formações verrucosas conforme ele vai se cronificando. As formações verrucosas também são friáveis, né, podem se desprender e formar êmbolos. Né? Esses êmbolos podem, então, alcançar o pulmão, alcançar o fígado, outros órgãos, o rim, e gerar complicações na circulação desses órgãos. Então, a endocardite valvular tem evolução que pode partir de agudo para crônico, né? Então, o quadro é progressivo, né? Alguma pessoa quer entrar. Em quadros leves, a resolução vai ser completa. Quadros moderados, eu posso ter a formação de um processo cicatricial, isso causa uma estenose, né? Que é o estreitamento do orifício. E quadros de insuficiência, né? Quando tem fechamento incompleto da válvula, isso aqui é incompatível com a vida. Então, casos que são severos vão ser geralmente fatais. E eu posso ter ainda comprometimento das cordas tendíneas e uma repercussão, isso aqui pode se desenvolver também no endocárdio mural. Então, endocardite mural pode ser uma extensão de inflamação valvular. Nos equinos vai estar associada a migração dessas larvas, que é o estronge dos lugares, faz parte do ciclo dessas larvas. E endocardites arteriais ulcerativas, né, a gente já viu lá no comecinho, com a uremia por conta de insuficiência renais nos cães. Não coloquei. Então aqui, eu só trouxe representado as principais lesões, né, associadas aos cães e aos gatos, né, as doenças cardíacas. Então nos cães, né, aqui predomina, vai ser a degeneração valvular. Eu não trouxe aqui, essa rola tinha que ser bem representada. Então a endocardiose, ela é um quadro degenerativo, né, da válvula atrioventricular. E com essa degeneração tem formações semelhantes ao que acontece aqui na endocardite, com formação de estruturas que dificultam o fechamento dos folhetos. E isso vai levar a um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Então é a alteração mais comum nos cães, né, animais velhos, mais de 70% deles vão ter. Então, as doenças cardíacas congênitas, cardiomiopatia dilatada, embora não seja tão comum, efusões pericárdicas hemorrágicas, neoplasias cardíacas e a dirofilariose. E nos gatos, as principais são a cardiomiopatia hipertrófica, essa é a alteração mais comum cardíaca dos gatos. A cardiomiopatia dilatada também não é comum. Então, alterações de hipertrofia relacionadas com a toxicidade do hipertireoidismo e doenças cardíacas congênitas também nos gatos. Então, isso que eu tinha para trazer hoje de cardiovascular.